Aprender sempre, quinto ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, volume 3, sequência 1. A piada na sala de aula, aula 1. Rir e refletir. Antes de começar a nossa atividade, coloquem o nome da escola, o nome de vocês, a data, o ano e a turma que vocês estudam. Sequência didática 1. A piada na sala de aula. Aula 1. Rir e refletir. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender o que é uma piada e registrar o que sabem sobre o assunto. Antes de dar início à nossa atividade, que tal lermos algumas piadas? Vamos lá? Essas piadas foram tiradas do site Maiores e Melhores. Vamos ler a primeira piada. Qual é o fim da picada? Quando o mosquito vai embora. Segunda piada. Mamãe, você sabia que o vermelho é a cor do amor? Pergunta o Joãozinho. Sei sim, meu filho. Por quê? Porque eu te amo. Toma aqui meu boletim. Terceira piada. Um homem foi até a farmácia e perguntou: Você tem remédio para a barata? O vendedor respondeu: O que a barata tem? Então, nós acabamos de ler 3 piadas. Número 1. Introdução ao gênero piada. A roda de conversa. Alguém sabe como se chama o texto que acabou de ser narrado? Então, aqueles 3 textos que nós lemos juntos, vocês sabem o que é? Vocês sabem o que é uma piada? Vocês costumam ouvir ou contar piadas? Onde e quando? De quem vocês ouvem ou para quem contam piada? As piadas que vocês conhecem falam sobre o quê? Em que situações esse gênero é mais empregado? Será que podemos contar uma piada em qualquer situação de comunicação? Qual foi a temática da piada que o professor ou a professora contou? O que costuma ser tema de uma piada? Piada é um gênero interessante de ser estudado? Por quê? Então, olha só. Os 3 textos que nós acabamos de ler são uma piada. Um deles estava no contexto do quê? De farmácia, pois ele foi comprar um remédio. Ele perguntou se tinha remédio para a barata. O outro contexto era sobre o quê? Sobre a escola. Ele estava perguntando para a mãe dele se ela sabia que a cor do amor era vermelho e ele entregou o boletim para a mãe dele. As piadas nós vimos muito no nosso cotidiano. As pessoas gostam de contar para os amigos, familiares, mas nós temos que ter cuidado com a piada. Por quê? Porque na piada pode ter preconceitos, pode ter discriminação, e nós temos que prestar atenção se a nossa piada não vai ferir alguém, não vai ferir a moral de alguém, se não vai ofender. Então, nós temos que contar as piadas e prestar atenção para ver se não tem preconceito sobre etnia, religião, classe social, política. E esse gênero piada, ele é importante de ser trabalhado na escola, porque pode mostrar que é possível se divertir sem ofender ninguém, sem ser ofensiva a piada. Número 2. Durante a roda de conversa, sua professor ou professora discutiu com a turma os conhecimentos que já possuíam sobre piadas. Utilize o quadro a seguir para anotar os seus conhecimentos. Então, nós acabamos de discutir sobre piada, que nós vimos ela no nosso cotidiano, às vezes nós encontramos ela em programas humorísticos e que nós temos que ter um certo cuidado com as piadas, entre aspas,
pesadas, aquelas que ofendem as pessoas. Então, nós temos que estar sempre atentos e nós sabemos que é possível nos divertir com piadas que não ofendam ninguém, tá certo? Neste quadro, o que vocês vão fazer? O que você sabe sobre piada? Então, vocês vão escrever os conhecimentos que vocês têm sobre a piada, o gênero piada. Então, aqui do lado esquerdo nós temos as perguntas e do lado direito vocês irão escrever as respostas de vocês. O que é uma piada? Então, vocês conhecem piada? O que é uma piada? Você costuma ouvir ou contar piadas? Onde e quando? Então, onde e quando vocês costumam ouvir ou contar piadas? De quem você ouve ou para quem conta piadas? As piadas que você conhece falam sobre o quê? Então, qual é o tema das piadas que vocês ouvem ou contam? Como nós vimos no início, nós vimos uma que falava sobre o quê? O ambiente escolar, estava falando do boletim, depois estava falando sobre a saúde, né? Queria um remédio. Então, assim, quais são os temas que podem aparecer na piada? Nós sabemos que muitos temas, mas aqui vocês vão escrever qual que vocês conhecem, sobre o que as piadas que vocês conhecem elas falam. Em que situações esse gênero é mais empregado? Será que podemos contar uma piada em qualquer situação de comunicação? Piada é um gênero interessante de ser estudado? Por quê? Então, olha só. Número 3. Para casa. Pesquise uma piada para que conte para a turma na aula seguinte. A pesquisa poderá ser realizada na internet ou com familiares. Você deve indicar a fonte e explorar os detalhes. Registre aqui a sua pesquisa. Então, neste espaço, vocês irão registrar a piada de vocês. Vocês podem pesquisar na internet e colocar a fonte, o site de pesquisa utilizada, ou vocês podem colocar também quem contou essa piada para vocês, caso vocês tenham pesquisado com os familiares de vocês. Então, na número 2, vocês preencheram com os conhecimentos de vocês o que vocês sabiam sobre piada. Então, a primeira pergunta era: o que é uma piada? Uma possível resposta. Uma piada ou anedota é uma breve história de final engraçado e às vezes surpreendente, com a finalidade de provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. É um recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana. Segunda pergunta: você costuma ouvir ou contar piadas? Então, essa é uma resposta pessoal. Quem costuma ouvir ou contar piadas vai colocar que sim. Agora, quem não conta piadas e quem não ouve piadas vai escrever não. Terceira pergunta: onde e quando? Então, quem conta e quem ouve, quem respondeu sim na pergunta anterior, vai colocar onde e quando isso acontece. Geralmente com os amigos, em casa, com a família. De quem você ouve ou para quem conta piadas? Então, quem conta ou quem ouve piadas, para quem? De alguém da família, para os amigos. Geralmente os amigos e a família ficam até cansados de tantas piadas que a gente conta para eles, não é mesmo? As piadas que você conhece falam sobre o quê? Então, aqui também é uma resposta pessoal. O que é isso? Como eu falei para vocês, a piada aborda vários temas. Então, as que vocês conhecem falam sobre o quê? É sobre ambiente escolar, é sobre família, é sobre saúde. Qual é o tema que vocês conhecem? Elas falam geralmente sobre o quê? A piada de vocês.
vocês vão escrever aqui. Em que situações esse gênero é mais empregado? Em roda com a família e com amigos. Então, geralmente, o gênero piada, a gente gosta de contar para os nossos amigos, para a nossa família, quando a gente senta ali todo mundo juntos e começamos a trocar informações. Vamos ouvindo piadas novas, vamos relembrando. Então, geralmente, nós gostamos de nos encontrar com a nossa família, com os nossos amigos e compartilhar as nossas piadas. Será que podemos contar uma piada em qualquer situação de comunicação? Nem sempre. Por quê? Porque muitas piadas são preconceituosas e podem magoar. Não é interessante contar uma piada que seja preconceituosa. Então, olha só, nós temos que ter cuidado, conforme a gente está falando desde o início. Tem piadas que podem magoar uma pessoa. E se a piada está magoando alguém, está machucando essa pessoa, não tem graça, tá certo? Então, temos que tomar cuidado com o tipo de piada que nós estamos contando e ouvindo para não ferir ninguém, tá certo? Piada é um gênero interessante de ser estudado? Por quê? Sim, principalmente para discutir a carga preconceituosa, para que tenhamos consciência do tema da piada e para que possamos viver sem maldizer ninguém e sem magoar o outro. Então, por que é importante, gente, nós estudarmos o gênero piada? Para que a gente possa se divertir sem ofender e sem magoar alguém com piadas preconceituosas, tá certo? Então, a número 3 é uma tarefa que vocês vão pesquisar depois para casa. E como eu falei, vocês vão ter que pôr a fonte, caso seja da internet, ou vocês podem pesquisar com a família de vocês. Aqui nós temos um exemplo. Eu coloquei a fonte, que eu tirei do site Maior e Melhores, Piadas para Crianças, e coloquei aqui a escrita da piada. Papai, o que o senhor sente tendo um filho tão bonito? Não sei, Joãozinho, pergunta ao seu avô. Então, essa foi a piada que eu pesquisei. Vocês vão pesquisar as piadas de vocês e nós podemos explorar depois os detalhes. Por exemplo, essa que eu coloquei aqui, qual é o tema? É um tema familiar, né? É um pai conversando com o filho, fala também sobre o avô. Então, vocês vão pesquisar e vão escrever e depois nós vamos discutir juntos, tá certo? Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos.